Olá, equipes gestoras, professores coordenadores, professores e professoras, servidores das unidades escolares, PCNPs e supervisores de ensino. Chegamos no momento muito especial da rede pública estadual, o momento de fazer o planejamento olhando o ano 2019, ano letivo de fundamental importância para a aprendizagem dos nossos alunos. Todo o nosso foco precisa estar voltado para a aprendizagem de competências e habilidades dos nossos alunos. Que tenhamos um planejamento bastante proveitoso e que a ferramenta do MMR ajude na elaboração e na constituição de um planejamento eficaz e eficiente para atender às necessidades de alunos e de professores. A diretoria de ensino está à disposição para atender as escolas naquilo que for preciso na formação dos seus professores, para que eles tenham condições de desenvolver em suas salas de aula procedimentos pedagógicos que permitam aos nossos alunos a eficiência da aprendizagem. Bom planejamento a todos. Olá, meu nome é Jefferson Heleno, sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino Sul 1. O documento de Portas Abertas, Foco na Relação Professor-Aluno, enviado pela CEGEB, possui um plano de atividades como sugestão para as ações do Planejamento 2019. O documento é composto por um plano com 5 atividades que possuem momentos para debates em grupos, socialização, reflexão e sistematização das ideias. A atividade inicial apresenta a pauta a ser desenvolvida no planejamento e contextualiza o início dos trabalhos. A atividade 1, cada aluno é importante, promove uma reflexão sobre a prática docente, discutindo em grupos e socializando as ações realizadas pelos professores nos ambientes de aprendizagem. Após a discussão em grupos, é necessário refletir sobre o rendimento das taxas de reprovação e abandono. Nesse momento, deve-se inserir os gráficos com os dados da unidade escolar, que podem ser acessados pela plataforma Foco Aprendizagem na Secretaria Escolar Digital. Atividade 2, Ensinar e Aprender, refere-se à discussão em grupos sobre os níveis de proficiência das habilidades avaliadas no SARESP. Os gráficos apresentados na seção Dados para Refletir se referem ao desempenho de língua portuguesa e matemática do 5º ano do ensino fundamental dos anos iniciais, 9º ano do ensino fundamental dos anos finais e 3ª série do ensino médio. O gráfico apresenta a escala de proficiência por cada ano-série e é possível identificar a defasagem dos estudantes, relacionando com o boletim do SARESP. No exemplo, o resultado apresentado pela escola vale 217. Ao encontrar o ponto 217 na escala de proficiência para o 5º ano, verifica-se que os alunos dessa unidade escolar apresentam um nível adequado ao ano que se encontram. Para a análise do gráfico, é necessário identificar o resultado da unidade escolar no boletim do SARESP. Como exemplo, identificamos o valor de 278,6 na escala de proficiência em matemática da 3ª série do ensino médio. Ao localizar o ponto 278,6 na faixa da 3ª série do ensino médio, verifica-se que os alunos dessa unidade escolar se encontram no nível de proficiência básico para a série em que se encontram. E também verificamos que para o nível de 278,6 da escala, esses alunos possuem conhecimentos adequados para o 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, sendo de 4 anos a defasagem desses alunos. A atividade 3, Currículo em Ação, foca na gestão em sala de aula e nas estratégias de ensino. Você pode discutir quais ações podem ser realizadas após os resultados das atividades diagnósticas durante o mês de fevereiro. Lembrando que o quadro dos grupos de competências enviados pelo núcleo pedagógico podem nortear as ações, pois apresentam as habilidades que foram trabalhadas durante os primeiros dias letivos.
A atividade 4, avaliação diária, mostra a diferença entre examinar e avaliar. A atividade propõe uma discussão em grupos sobre como a avaliação é aplicada e analisada pelos professores da unidade escolar. A atividade 5, organização do ano letivo, promove uma reflexão sobre a dinâmica do ano letivo e as avaliações internas e externas que movimentam a unidade escolar e suas relações com as aprendizagens. As questões dessa atividade promovem discussões sobre as vantagens e desvantagens da divisão do ano letivo e como as avaliações podem ser aplicadas na escola. Chegando ao final do documento, há um link de acesso ao formulário para coletar sugestões de como é possível melhorar a organização do ano letivo e a aplicação da avaliação da aprendizagem em processo. As questões referentes ao momento 1 da atividade 4 devem ser discutidas com os professores. Importante ressaltar que o formulário deve ser preenchido apenas uma vez. Neste slide, você pode avaliar a videoconferência do planejamento realizada pela Secretaria da Educação do dia 22 de fevereiro de 2019. Também é possível avaliar as atividades sugeridas para o planejamento. E assim como o slide anterior, a escola deve preencher apenas uma vez o formulário. Por fim, é disponibilizado 2 links. O primeiro com acesso à avaliação diagnóstica de entrada, com as provas dos anos iniciais, anos finais e ensino médio, e os cadernos do professor, desde o primeiro ano dos anos iniciais até a 3ª série do ensino médio. O segundo link tem acesso ao guia de transição curricular de cada área do conhecimento. É muito importante a participação de todos os professores da unidade escolar nas discussões das atividades. Lembre-se que, nos formulários, a escola deve preencher apenas uma vez. Obrigado e bom trabalho a todos. Olá, nós somos da equipe dos anos iniciais, da diretoria SU1. Meu nome é Tatiana. Meu nome é Cristine. Cláudia. Natália. Olá, para o planejamento que ocorrerá agora em março de 2019 para os anos iniciais, nós temos uma sugestão de trabalho para vocês. Para a organização desses 3 dias de planejamento, nós estamos sugerindo que vocês organizem um dia para que vocês só pensem em língua portuguesa, as habilidades, as atividades, as propostas de trabalho, tudo em língua portuguesa. E um outro dia destinado para matemática. No 3º dia de trabalho, seria interessante que os professores fizessem o planejamento propriamente dito das ações que serão realizadas ao longo do ano letivo. Para a organização desses 3 dias de trabalho, nós estamos apresentando os materiais que vocês deverão organizar na unidade escolar para que ocorra o planejamento. Então, os materiais do Ler e Escrever, que é o guia do professor, os materiais do EMAI, a matriz da avaliação processual, que muitos professores têm, e os que não têm, pode encontrar no site da diretoria SU1 ou ainda do Ler e Escrever na FDE. Estamos sugerindo também o material Memórias, Caminhos e Descobertas, que trata de ciências humanas e ciências da natureza. Este material só está na versão online no site da FDE Ler e Escrever, em que há sugestões que vocês podem ampliar o trabalho em História, Geografia e Ciência, que estão dispostos no material do PNLD. Na atividade 2, proposta no planejamento encaminhado pela SEGEB, o foco está no ensinar e aprender, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Nesse momento, o professor deve direcionar o olhar para as habilidades trabalhadas no início do ano letivo, conforme a orientação do documento Primeiros Dias Letivos, bem como também observar os resultados da 21ª AP, realizada em outubro de 2018. Os alunos do primeiro ano estão chegando na unidade escolar. Então, a base para análise dos resultados serão as atividades diagnósticas realizadas em fevereiro. Sendo assim, os professores do segundo ano deverão observar quais habilidades os estudantes apresentaram dificuldade na última AP
e esse movimento deve perpassar os demais segmentos, lembrando que os professores devem garantir também que as habilidades previstas para o ano corrente sejam contempladas em todos os componentes curriculares. Por exemplo, elencamos 2 habilidades da 21ª edição da AP em língua portuguesa e matemática. Uma escola, ao analisar seus resultados obtidos em língua portuguesa e matemática na última AP, identificou que os estudantes do primeiro ano finalizaram o ano letivo de 2018 apresentando defasagem nas habilidades H26 em matemática e H04 em língua portuguesa. Após a análise, os professores devem pensar em atividades que possam proporcionar o avanço na aprendizagem dos estudantes. Plano de ação. O plano de ação deve ser organizado pensando primeiramente nos objetivos a que se pretende alcançar, diante das habilidades em defasagem apresentadas. Consecutivamente, qual será o plano realizado pela minha escola? Será recuperação contínua? Como será essa organização? Haverá troca de professores? Quantas vezes ocorrerá essa recuperação e quais serão as metas a curto e médio prazo? Importante também a organização de pessoal e dos espaços, tendo em vista o dinamismo do funcionamento das unidades escolares. Outro ponto que não deve ser deixado de lado e não menos importante é, para cada habilidade apontada em defasagem, quais sequências serão utilizadas e em quais momentos irei avaliar? Bom planejamento.